Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, do seu curso técnico em enfermagem. Estamos trabalhando juntos aqui a disciplina Enfermagem em Urgências e Emergências. Nesta aula nós vamos trabalhar o item 2, capítulo 2 do seu material e especificamente abordar o item 2.5. E vamos falar sobre a escala de coma de Glasgow, ok? Essa escala ela é utilizada para avaliar e monitorar o nível de consciência de pacientes, ok? Principalmente pacientes que tenham tido algum trauma crânioencefálico, alguma alteração em nível de consciência patológico, por exemplo, e outros tipos de trauma onde, obviamente, tem alteração do nível de consciência. Então, ela é uma escala muito utilizada, ela é bem simples na nossa prática profissional, ela é utilizada pelos médicos para fazer esse diagnóstico e ela pode ser utilizada também por nós na enfermagem para a gente fazer o acompanhamento, literalmente, desse paciente que sofreu, por exemplo, uma alteração ou um trauma crânioencefálico, ok? Vamos lá, vamos conhecer então a escala de coma de Glasgow, entrando nas suas ferramentas e fazendo essa avaliação que aparentemente parece ser um pouco complexa, mas ela tem vertentes importantes que, seguindo a regra, a gente consegue fazer essa avaliação, ok? Então a escala de coma de Glasgow, ela é uma escala de ordem neurológica, tá bom? Embora ela seja de ordem neurológica, nós vamos olhar fatores, por exemplo, motores, mas que estão com alteração em origem motora neurológica, tá bom? Então, com a escala de coma de Glasgow, nessas alterações de ordem neurológica, a gente é capaz de medir e avaliar o nível de consciência da pessoa que tenha sofrido algum traumatismo. Eventualmente, ela é utilizada nas primeiras 24 horas após o trauma. Eventualmente, ela comumente é utilizada muito nas primeiras 24 horas, ou no horário imediato da primeira avaliação de saúde após um traumatismo, por exemplo, dentro de um pronto-socorro, como exemplo. E ela faz uma avaliação baseada em 3 fatores importantes, 3 parâmetros. O primeiro é a abertura ocular, o segundo é a resposta motora e o terceiro é a resposta verbal. Grava então que a escala de coma de Glasgow faz a avaliação do nível de consciência baseada em 3 parâmetros: abertura ocular, resposta motora e a resposta verbal, ok? Tranquilo? Vamos evoluir. Esses elementos da escala de coma de Glasgow, então, compreendem a relação de testes relacionados a esses 3 grandes fatores. Então eu vou ter respostas da abertura ocular, respostas relacionadas à fala e respostas relacionadas à capacidade motora, ok? Nesse sentido, então, vamos observar a abertura ocular. Como é que a gente avalia, professor, a abertura ocular? Então eu tenho 4 tipos de resposta nessa avaliação da resposta ocular. Então, vamos imaginar o paciente sofreu um trauma crânioencefálico e eu vou fazer uma avaliação agora desse paciente. Se eu chego do lado do paciente, eu não encostei nele, tá? Se eu chego do lado do paciente e ele abre os olhos espontaneamente, o score dele vai ser 4. Para a abertura ocular, a resposta é 4. Vou anotar o número 4, ok? Porque depois eu vou somar esses números em cada uma das respostas. Entendeu a lógica? Então, se ele faz a abertura espontânea dos olhos, a resposta para a abertura ocular é 4. Se eu preciso falar com ele, olá, tudo bem? Aqui é o Evandro Ramos, eu sou enfermeiro, eu estou aqui para te prestar um cuidado, te ajudar em algumas questões relacionadas ao seu traumatismo e também ajudar você a comunicar com a sua família. Ou seja, você teve que falar alguma coisa com o paciente. Se eu precisei emitir algum som para ele e ele somente abriu os olhos depois de eu ter emitido algum som, a resposta é 3. Entendeu a lógica? Se ele abriu espontaneamente é 4. Se eu tive que falar com ele, emitir um som e ele assim abriu os olhos, a resposta é 3. Vamos então para outro tipo de avaliação. Se eu tive que tocar no paciente e fazer uma leve pressão, tá? Em paciente ele abre os olhos após essa pequena pressão nas extremidades dos dedos, tá bom? Aumentando progressivamente a intensidade por 10 segundos, então o que a gente faz? A gente aperta literalmente o leito ungueal aqui,
tá? A gente pega a ponta dos dedos e faz uma pressão. Se ele fazer a abertura ocular, você chegou ao lado, não abriu. Você falou com ele, não abriu os olhos, mas você chegou e fez apertão, tá? Uma pressão literalmente na extremidade dos dedos, e aí ele abriu os olhos, a resposta é 2. Gravou? Se você chegou do lado, não abriu. Se você falou com ele, não abriu os olhos. Se você fez a pressão, tá? Por 10 segundos, não abriu os olhos, e aí então a sua resposta vai ser ausente, marcar o número 1. Ok? Então, não abre os olhos apesar de ter fisicamente capacidade para abrir os olhos. Como assim, professor? Porque ele pode ter tido um trauma crânioencefálico na face e os olhos estarem inchados. Se ele tiver inchado, aí você não vai marcar nada. Entendeu a lógica? Por quê? Porque fisicamente ele não consegue abrir os olhos. Como é que você vai avaliar? Não tem como avaliar. Ok? Então, são, na prática aqui, 4 parâmetros, espontânea 4, ao som 3, a pressão 2 e 1 se ele podia abrir, mas ele não abriu em situação nenhuma. Aí você vai marcar ali em relação à abertura ocular, ok? Vamos para o segundo parâmetro, resposta verbal. Se ele está orientado em tempo e espaço, ele consegue responder adequadamente o nome dele completo, o local onde ele está, a data de hoje, por exemplo, que foi perguntado para ele, ele está orientado em tempo e espaço. Então a resposta é 5, ok? Você vai marcar. Quanto à resposta verbal, 5, ok? Já marcamos anteriormente na minha anotação a abertura ocular. Agora eu estou marcando para a resposta verbal. Se na resposta dele a qualquer pergunta que você fez foi confusa, ele consegue literalmente conversar em frases, mas ele não responde corretamente as perguntas do nome, local e data, ou ele não sabe responder, ele está um pouco confuso, a resposta é 4, ok? Se ele responde corretamente, é 5. Se ele responde errado e você insiste em outra pergunta e continua respondendo errado, tá? A resposta é 4, ele está confuso. Se ele emite palavras, mas ele não consegue falar em frases, organizar frases, né? Mas interage através de palavras isoladas somente, e você entende que ele não está só respondendo sim, não, ok? A resposta vai ser 3. Se ele emite somente sons, tá? Somente produz gemidos, tá? Ok? Se ele está emitindo somente gemidos, sons, a resposta será 2. E, em último caso, se ele não respondeu nada, vai ser 1, ok? A resposta vai ser 1, porém não produz som, apesar de ser fisicamente capaz de produzir som. Ele não tem um edema de glote, ele não tem um edema aqui de face, ele não tem um trauma gigante na boca, por exemplo, que impeça ele de falar. Então, nessa condição, se ele não puder e não emitir nenhum som, podendo literalmente falar, tá, fisicamente, a resposta vai ser 1. Professor, e se ele tiver algum trauma gigante aqui que está impedindo ele de falar? Você não vai anotar, ok? Porque você não consegue avaliar essa questão, tá bom? E nós vamos avaliar agora o terceiro fator, que é a resposta motora, tá? Então, você consegue avaliar aqui, observar que a ocular são 4, a verbal são 5 e a resposta motora são 6 tipos de parâmetro, tá bom? Então, score. Se você dá uma ordem para ele e ele executa corretamente, vai ser 6, ok? Vai ser 6. Então, vamos lá. Ele cumpre ordens de atividade motora. Você pede 2 ações para ele fazer, como apertar a sua mão, por exemplo. Aperta a minha mão aqui. Ele aperta a sua mão, tá? E coloca a língua para fora. Ele coloca a língua para fora. Ele executou pelo menos 2 ações corretamente. Então, isso significa quanto à resposta motora, o cérebro está funcionando, ok? Obedecendo comandos. E isso é um score 6, tá bom? Você vai marcar número 6. Fechou? Se ele localiza, tá? Se é uma resposta motora localizadora, por exemplo, elevar a mão acima do nível da clavícula, tá? Clavícula. Em uma tentativa de interromper algum estímulo, por exemplo. Então você faz, ou o médico faz, o pinçamento do trapézio. Chega ali no trapézio dele e faz o pinçamento. Faz uma pressão ali no trapézio. E ele tenta retirar a mão, por exemplo. Ele faz aqui, ó, uma movimentação erguendo a mão acima do nível da clavícula. Ok? Lembrando que ele não obedeceu às ordens, tá?
Se ele fez só localizou a dor onde o médio está apertando, a resposta é 5, tá bom? Se ele faz uma flexão normal, então a mão não alcança a fonte de estímulo. Mesmo fazendo a pressão, ele está fazendo flexão normal, mas ele não consegue alcançar a mão de quem está fazendo a pressão, tá? Mas há uma flexão rápida aqui do braço. E a resposta vai ser 4, tá bom? E se ele fizer uma flexão anormal, então a mão não alcança o estímulo que está sendo feito, mas há uma flexão lenta do braço, tá? Então é uma flexão anormal. A resposta vai ser 3. Se for uma flexão rápida, mesmo não pegando na mão, é 4. Se for uma resposta e pegar na mão, é 5, tá? Se obviamente ele responde as duas questões motoras, é 6. Então você conseguiu compreender até aqui, tá bom? Se ele faz uma extensão, tá? Há uma extensão do braço ao nível do cotovelo, a partir do estímulo que foi feito. Então o médico faz o estímulo, ou o profissional faz um estímulo, e ele faz uma extensão ao nível do cotovelo, tá? Se ele fizer a extensão, literalmente diante do estímulo, a resposta vai ser 2, tá? E se ele não fizer resposta motora nenhuma, vai ser 1. Porém, não há resposta motora no membro superior e nos membros inferiores, apesar de fisicamente aparentar que ele pode fazer, tá? Professor, existe alguma situação onde ele, por exemplo, não pode responder? Só se ele tivesse, por exemplo, com os membros todos imobilizados. Aí você não conseguiria testar esse tipo de questão. Ou com os braços todos quebrados, por exemplo, com fraturas, com as pernas também fraturadas. Aí você não conseguiria testar, tá bom? Aí você testaria os outros 2 parâmetros. Gravou até aqui então? A partir daí então, temos uma atualização desde 2018 para se avaliar a reatividade pupilar, tá? As pupilas, a contração pupilar. Então, se ela é inexistente, com a lanterninha, né, não tem contração pupilar, nenhuma reação pupilar, eu vou ter um score 2, tá? Se ela é parcial, apenas uma pupila contrai quando coloca luz, eu vou ter um score 1. Se é completa, as 2 pupilas contraem quando coloca luz, que é o normal, a resposta vai ser 0, tá? Então, na prática, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a tabelinha, aqui é um resumo, você tem esse material disponível para você. Então, você vai anotar, marcar um xizinho, literalmente, no parâmetro adequado. Então, digamos que, exemplo, em relação à abertura ocular, deu 3. Em relação à resposta motora verbal, deu 5. 3 mais 5, 8. Em relação à resposta motora, obedece a comandos, deu 6, tá? Mais 8 dá quanto? 12, 13, 14, tá bom? Então deu 14. E quando eu fiz a avaliação da resposta pupilar, somente uma pupila contraiu, a outra não. Se somente uma pupila contraiu, eu vou diminuir menos 1. Então deu 14 menos 1, a resposta vai ser 13. 13 vai ser a resposta da escala de coma de Glasgow desse paciente. Se nenhuma pupila contraiu, eu vou diminuir 2. Então vai ser 14 menos 2, 12. Entendeu a lógica aqui? E se as 2 contraíram, não vou diminuir nada. Essa é a lógica da escala de avaliação de coma de Glasgow, tá bom? E aí qual é o parâmetro? De 13 a 15 eu tenho TCE leve, um outro parâmetro. De 9 a 12, um TCE, um trauma moderado. E de 3 a 8, um trauma grave, ok? E várias referências indicam que a partir de um TCE com trauma crânioencefálico 8 na escala de coma de Glasgow, indica já a intubação do paciente. Entendeu esses parâmetros? Por que eles são importantes na emergência? Ok? Bom, nesta aula então nós falamos sobre a escala de coma de Glasgow, atendendo o item 2.5 do capítulo 2 do seu material. Espero que você tenha compreendido essa dinâmica aqui, que é bem simples para fazer essa avaliação. Embora tenha vários parâmetros, é claro que nós precisamos fazer vários exercícios. Tá bom? Obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.